Então, continuando o que nós vimos na aula anterior, nós vemos que o conjunto dos inteiros resolve um bocado de coisa, mas não resolve tudo. Conjunto dos inteiros, papapá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, papapá. Então, vamos ver a questão da divisão. Então, por exemplo, se você tiver uma divisão de, por exemplo, 9 dividido por 3, você cai em 3, ou seja, você tem 9, que está por aqui, e está dividido por 3, você cai em 3. Se você tem 8 dividido por 4, você cai em 2, ou seja, você tem 8 dividido por 4. Esse pertence aos inteiros também, e vai cair nos inteiros também. Agora, se você tem 3 dividido por 2, esse cara não existe nos números dos inteiros. Tá? Então, a gente vai ter que criar um novo conjunto que vai englobar os números que nós vamos chamar de racionais, que podem ser colocados sobre formas de razões de números inteiros. Tá? Cuidado para não confundir com os números irracionais. Muita gente confunde dízimas periódicas com números irracionais que não são dízimas periódicas, elas nunca se repetem, tá? Então, aí você tem os números racionais e você tem todas as frações aqui, sei lá, vamos botar uma fração aqui, 99 sobre 2, que dá mais do que 45 um pouco, e etc, tá? Menos, né? Menos e tal, e número menos 2 é um número racional, porque pode ser escrito como menos 2 sobre 1, menos 4 sobre 2, menos 1, 0, que pode ser escrito como 0 sobre 2, é um número racional, tá? 1, 2, vou botar aqui 3 meios e etc, tá? É interessante notar que agora nós podemos pegar os inversos. Todos os números acima de 1, os inversos estão compreendidos entre 0 e 1. O que é o inverso? O inverso é um cara, por exemplo, você quer o inverso de 3. É um cara que você vai multiplicar por 3 e vai ter o neutro da multiplicação, que é 1. 1 é o neutro da multiplicação, por quê? Porque você pega 4 vezes 1 e obtém 4, ou seja, o neutro da multiplicação, do mesmo jeito que o neutro da soma é 0, o neutro da multiplicação é 1. Então, obviamente, isso daqui é o inverso de 3, é 1 sobre 3. Tá? Esse é o inverso de 3, é 1 sobre 3. É interessante notar que 1 sobre 3 está no intervalo entre 0 e 1. Tá? Então, 1000 está no intervalo entre 0 e 1. 1 milésimo está no intervalo entre 0 e 1. 4, 1 quarto está no intervalo entre 0 e 1. Ou seja, se você tem até infinito, tá? Dizem que todos os infinitos têm uma relação bionívoca
ou seja, uma relação de 1 para 1. Todos os números, inclusive o próprio 1, né? O inverso de 1 vai ser o próprio 1. 1 vezes 1 vai ser o próprio 1. Então, todos esses números até o infinito, quer dizer, se é que a gente pudesse chegar até o infinito, o inverso vai estar entre 0 e 1, ou seja, entre 0 e 1 existem infinitos números, do jeito que de 1 até infinito, porque existe uma relação bionívoca, ou seja, cada um existe um correspondente entre o inverso dele, que vai estar no espaço entre 0 e 1. Tá? Com isso, nós colocamos os números racionais. E existem os números irracionais. Por exemplo, um número que a gente não consegue colocar sob forma de fração. Por exemplo, todos os números racionais, eles podem chegar a uma fração que a gente chama irredutível. Por exemplo, 6 sobre 4, a gente pode simplificar por 2 até que chega a 3 sobre 2. E esse 3 sobre 2 não tem mais fatores primos comuns, ou seja, aqui é 3, aqui é 2, não pode simplificar mais, essa fração é irredutível e aqui é o número racional e ele está na forma irredutível. Tá? Então, toda fração, ela, para ser um número racional, ela deve ter a forma dela irredutível. Se eu não conseguir chegar na forma irredutível dela, ou seja, se eu sempre puder simplificar, sempre puder simplificar, sempre puder simplificar, significa que ela nunca consegue chegar na forma irredutível, ou seja, ela vai até infinito. Eu não consigo chegar numa forma irredutível, significa que eu não consigo colocar ela numa forma de 2 inteiros sob forma de fração entre 2 inteiros na forma racional, ou seja, ela é uma fração, ela não é uma fração do tipo racional, ela é um número irracional. Então vamos provar que raiz de 2 é um número irracional. Tá? Então vamos provar pelo absurdo. Vamos dizer que raiz de 2 eu posso dizer que é A sobre B, onde A sobre B, obviamente, são números irredutíveis, ou seja, eu não posso simplificar mais. Então, elevando ao quadrado, eu tenho que 2 é igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado. E, obviamente, eu vou ter que 2 vezes B ao quadrado é igual a A ao quadrado. Ora, se A ao quadrado é 2 vezes qualquer coisa par ou ímpar, significa que A é par. Ora, se A é par, A pode ser escrita como C vezes 2, porque A é par, ele pode ser escrito como qualquer coisa vezes 2. Então, eu posso escrever simplesmente, no lugar de A, eu posso escrever como C vezes 2. Então, eu tenho aqui 2 vezes B ao quadrado. Eu posso, no lugar de A não é par, então eu vejo que A é par porque ele ao quadrado é 2 vezes qualquer coisa, então ele só pode ser par. Então, eu tenho 2 vezes C ao quadrado. Então, eu tenho 2B ao quadrado é igual a 4C ao quadrado, o que mostra que B ao quadrado é igual a 2 vezes C ao quadrado. Isso mostra que B é 2 vezes qualquer coisa, ou seja, B ao quadrado é 2 vezes qualquer coisa. Significa que B é par também.
Ora, significa se A é par e B é par, significa que eles podem ser simplificados. Então eu posso simplificar por 2. Ao simplificar por 2, eu acho A' e B'. E, obviamente, eu posso fazer essa dedução novamente e achar que A' e B' são pares. E posso simplificar e achar A duas linhas e B duas linhas até infinito. E nunca vou chegar numa fração irracional. Ou seja, raiz de 2 não pode ser colocado na forma de uma fração irredutível. Então, raiz de 2 é um número irracional. Tá? Irracional. Então, a gente tem mais um conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, temos aí os conjuntos dos irracionais, temos os conjuntos dos racionais, temos o conjunto dos inteiros, temos os conjuntos dos números naturais, e com isso nós fechamos os números que nós chamamos dos números reais. Os números reais englobam todos esses números que nós colocamos aí. Tá? Existem números complexos, existem os números hiperreais, e nós não vamos entrar neles, pelo menos por enquanto. Tá? Futuramente nós vamos entrar, mas não agora. E são bem interessantes, são muito interessantes. Tá? Então vamos falar um pouco sobre os fatores primos. Tá? Então todo número, qualquer número, ele pode ser decomposto em fatores primos. O que é um fator? Um fator é alguma coisa que você pode multiplicar por ela. Ou seja, um fator é um componente multiplicativo. Então qualquer número, qualquer um, por exemplo, 24. 24, ele pode ser decomposto em fatores primos. O que são os números primos? São os números que podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo, fora o número 1, né? Então, 2 é um fator primo, 2 é um número primo, 3 é um número primo, só pode ser dividido por ele ou pela unidade, 3, 5 é o número primo, 7 é o número primo, 11 é o número primo, 13 é o número primo, e assim sucessivamente. Ou seja, são os números que só podem ser divisíveis por ele próprio ou pela unidade. Tá? Não existe uma fórmula, até hoje, já tentaram várias vezes encontrar uma fórmula para encontrar os números primos através de uma fórmula. Tá? Então 24 a gente vê que tem 2. 2 vezes 24 é 12. Então tem 2 também. 2 vezes 2 dá 4. Então dá 12. 12 dá 6. Então vezes 2 dá 3. Vezes 3 dá 24. Então os fatores primos de 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Esses são os fatores primos de 24. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. E eu posso escrever sob forma de potência, ou seja, eu posso dizer que é 2 a terceira vezes 3. Isso muitas vezes facilita nossa conta, tá? Ou seja, se eu tenho um número 36 dividido por 24, se eu fatorar em números primos, ou seja, eu sei que aqui é 2 a terceira vezes 3, e 36 vai ser 12 vezes 3, né? Então 12 eu sei que é 2 eu sei que é 4 vezes 3, vezes 3. Então aqui vai ficar 2 a segunda vezes 3
A segunda, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então veja, em vez de eu fazer essa conta aqui para simplificar, para ficar na forma irredutível, eu posso simplificar os fatores primos que são comuns, por exemplo, 3 com esse 3 aqui, e esse 2 a segunda tem 2 em cima, com o 2 embaixo. Então eu fiquei com os 2 de cima, eu simplifiquei com os 3 de baixo, ficou um 2 embaixo e ficou um 3 em cima. Então essa conta, 36 sobre 24, é a mesma relação de 3 para 2. Tá? Isso nós vamos ver com mais profundidade quando vemos os fatores primos. Tá? Então esse é só um toque de como vamos ver a próxima etapa, que são o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, que vai facilitar para nós encontrarmos divisores comuns que vão facilitar quando nós precisarmos somar frações do tipo 1/2 mais 1/3, por exemplo. Quando nós temos 1/2 mais 1/3, nós não conseguimos somar, porque, pelo amor de Deus, não soma em cima e embaixo não. 1/2 é metade de uma pizza e 1/3 é 1/3 de uma pizza. Você vê que você tem quase o total de uma pizza, né? Porque você tem metade de uma pizza e 1/3 é um pouquinho menos da metade de uma pizza, então você não tem uma pizza completa, né? Para você comparar e você ver o quanto você tem da pizza, o ideal é você ver o quanto da pizza você tem numa base comum, ou seja, 1/2, metade de uma pizza, você pode dizer que é pegar 3 pedaços em 6. E 1/3 da pizza é pegar 2 pedaços em 6. Ora, isso é 1/3. Ó. Vê, você pegar um pedaço em 3 é a mesma coisa de pegar 2 pedaços em 6. Você pegar um pedaço em 2 é a mesma coisa de pegar 3 pedaços em 6. Nessa forma agora, você pode somar. Por quê? Porque agora você dividiu a pizza em 6 pedaços e você pode somar os numeradores, você pode botar inclusive no mesmo denominador, porque agora você tem o número de pedaços em cima que você pegou da pizza. Tá? Não é a regrinha para pegar o mínimo, múltiplo comum, não sei o que e tal. Não, não é. É apenas uma maneira de você pegar e poder somar. Aqui a gente pegou o mínimo múltiplo comum, ou seja, ele é um múltiplo que é comum a 2, é comum a 3. Mas veja, nesse caso aqui, essa fração eu multipliquei por 3 em cima e embaixo. Essa fração eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Eu multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero a fração. Eu multipliquei por números diferentes. Aqui eu multipliquei por 3. Aqui eu multipliquei por 2. A regrinha diz, eu divido esse por esse e multiplico por esse. Quando você divide o 6 por 2 e obtém 3, você quer saber por quanto é que você multiplicou essa fração. Quando você divide o 6 por 3 e obtém 2, você quer saber por quanto você multiplicou essa fração. E aí você multiplica o numerador para ficar tudo beleza. Na realidade, você multiplicou essa fração por 3, você multiplicou essa fração por 2, ou seja, números diferentes, apenas para ficar com o denominador comum.
Você multiplicou por números diferentes, porque você multiplicou o numerador e o denominador pelo mesmo número, e multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, você não alterou a fração. Não alterando a fração, e você poderia multiplicar por qualquer outro número. Você poderia multiplicar por, sei lá, vamos pegar aqui, deixa eu ver, multiplicar, em vez de multiplicar por 30, multiplicar esse negócio aqui por 30, então daria 30 sobre quanto? Sobre 60, mais esse aqui, o ideal para ficar com 60 embaixo, eu teria que multiplicar por 20, né? 20 sobre 60, né? E eu ficaria com 50 sobre 60, que é a mesma coisa, ou seja, eu ter 50 pedaços em 60 é a mesma coisa de eu pegar 5 pedaços em 6. A gente pega o mínimo múltiplo comum apenas porque é por ser mais fácil, por ficar mais enxuta a fração. Mas não quer dizer que você pegando qualquer múltiplo que fique sendo comum, ou seja, aqui você multiplicou por 30 e aqui você multiplicou por 20 em cima e embaixo, contanto que o denominador fique comum, ou seja, o número de pedaços de pizzas fique divididos igualmente, aí o número de pedaços de pizzas que você repartiu, contanto que a pizza como um todo tenha sido repartida no número de pedaços iguais, ou seja, o denominador tenha que ser igual, a comparação tenha que ser igual, aí sim. Por exemplo, a gente poderia pegar, vamos botar uma coisa bem mais complexa agora, bem mais complexa. 1/2 é 50%, certo? É 50%, tá? E 1/3 é aproximadamente igual a 33,3%, tá? Então, aqui é 50%, aqui é 33,3%. Você vê, eu botei um denominador que é uma bronca, né? Porque não dá para somar legal, né? Mas dá 83,3%. Ora, vamos ver se 5/6 é 83,3%. Vamos fazer aqui na calculadora 5 dividido por 6. 83%. Vamos multiplicar por 100, né? Para ficar em porcentagem bonitinho, né? 83,3%, tá vendo? Então, a maneira que você fizer, você tem que raciocinar. É isso que eu quero quebrar todos os paradigmas, tá? Ah, mas eu aprendi desse jeito, o professor ensinou, tá no livro, esquece o livro, tá? Esquece tudo. Se essa maneira é uma maneira que você chega num resultado coerente, tá? Ela está correta. Se você quiser colocar em termos de fração de sextos, você pode colocar em termos de fração de sextos, ou seja, vai dar um trabalhozinho, né? 83, você tem que colocar em termos de sextos, então você vai ter que 83,33 eu quero colocar em cima de sextos, então como é que eu faria? 83 está para 83 está para 100%, tá certo? Assim, quanto é que x está para 6?
Poderia fazer isso, essa brincadeira, né? Então, eu ficaria como? Eu ficaria com x vezes 100 é igual a 83,3 vezes 6. E ficaria com x, vai ficar 83,3 vezes 6 sobre 100. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui. 83,333 vezes 6. Ó, o nosso 5 aparecendo aqui, dividido por 100, que dá exatamente 4,999, que é nosso 5. Então, x dá 5. Ou seja, se eu quero a razão de 83 para 100, é a mesma coisa de 5 para 6, tá? Matemática não tem como errar, tá? Então, na hora que você agora começar a quebrar tudo que você sabe e começar a interagir e pensar de uma maneira diferente, você vai ver que o mundo todo vai abrir para você. Você vai abrir um mundo totalmente novo. Como eu falei para você, o início é muito mais difícil do que quando a gente estiver vendo cálculo. Porque o ranço, o entrave, tá todo... Quer ver uma coisa? Eu coloco a seguinte expressão, como eu coloquei para o pessoal da 8ª série, 1/2 mais 1/3 menos 8. Ninguém conseguiu resolver essa questão e chutou 43, não sei o que e tal. Porque não está acostumado a raciocinar. 1/2 é 0,5 aproximadamente, 1/3 é 0,33. Se você tirar 8, aqui é 0,83 menos 8, aqui deve dar aproximadamente, aqui 0,8 aproximadamente, menos 8, vai ficar menos 7, menos 7,2, menos 7,1,7 aproximadamente. Isso no chute. Isso você vai ficar fazendo com rapidez, tá? Isso você não vai conseguir mais errar, tá certo? Isso daqui você não vai querer, vou tirar o mínimo, vou fazer não sei o que, vou pensar, vou fazer... Não, você tem uma ideia de quanto dá, aí depois, se você quiser, você tira o mínimo aqui, o mínimo daria 6, né? O mínimo daria 6, então ficaria quanto? 3 sobre 6, mais 2 sobre 6, porque aqui eu estou multiplicando por 3 em cima e embaixo, aqui eu estou multiplicando por 2 em cima e embaixo, aqui eu quero que tenha 6 em cima e embaixo, então 6 vezes 8, 48, né? Então agora eu posso subtrair todo mundo, então 48 menos 2 dá 46, aqui dá 43. 43 não dá para dividir por 6, mas qual é o número que dá para dividir por 6? 42, dá 7, exatamente, aqui é menos, desculpa. Então dá 7, qualquer coisa. Menos 7, qualquer coisa. Então dá menos 7, aí fica menos 7,1 alguma coisa. Tá? Então, quer dizer, essa maneira convencional de fazer, você pode esquecer. Você pode esquecer. Mas
a maneira de raciocinar é o que a gente vai quebrar o paradigma. É a maneira com que a gente está reestruturando o seu cérebro para você nunca mais conseguir errar. Você raciocinando e pensando, você não consegue mais errar, tá? É isso que a gente vai trabalhar e vamos agora focar mais em matérias realmente, tá? Agora que a gente viu que o buraco é mais embaixo, espero que você acredite, pegue na minha mão, acredite que tudo que você aprendeu está errado, a maneira com que você aprendeu em decorar fórmulas está errado, não multiplique meio pelos extremos, não passe, não existe a operação passar para lá multiplicando, passar para cá dividindo, passar para lá, não. Só passa para lá estudando e raciocinando, tá? Então até a próxima aula, pessoal.